Beleza, então agora vamos entrar no novo filo, que é o filo Annelida, ok? No caso do filo Annelida, a gente está falando de organismos, né, que a gente chama de anelídeos, que são considerados como vermes complexos, tá? Lembra que na aula passada a gente falou sobre plateuminto e nematelminto? Pois então, no caso desses plateumintos e nematelmintos, eles são considerados como vermes simples, tá? Por que esses então são complexos, professora? Simples. Porque o filo Annelida, ele já possui organismos que têm sistema digestório completo, né? Então tem boca, tem ânus, mas eles também têm um sistema circulatório fechado, ou seja, eles possuem vasos sanguíneos por onde o sangue circula. Uma outra característica desse filo é que eles possuem uma proteína chamada de hemoglobina, beleza? É a hemoglobina que é capaz de carregar o oxigênio no sangue. Igual nós, ok? Nós também temos essa capacidade, nós seres humanos, né? Temos hemoglobina para carregar o nosso oxigênio pelo nosso sangue, ok? Beleza? Os organismos do filo Annelida, tá? Eles são organismos presentes em ambientes marinhos vamos lá. São organismos presentes em ambientes marinhos, de água doce e também em terra úmida, tá? Aqui ficou coberto aqui, mas é um terra úmida, tá? O filo Annelida é composto de organismos decompositores, hematófagos e carnívoros, ok? Então, carnívoros que comem outros animais, hematófagos que se alimentam de sangue, tá? E decompositores que se alimentam de matéria orgânica recém-morta, beleza? Existem 3 classes de anelídeos, tá? A gente tem os oligoquetas, que são as minhocas, os poliquetas, que são os vermes do mar, e os erudíneos, ok? Que são os sanguessugas, beleza? Ok? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala dessas classes, existem algumas diferenças entre elas, tá? A principal delas é a presença e quantidade de cerdas, tá? As cerdas são estruturas semelhantes a pelos que auxiliam na locomoção desses organismos. Então, no caso dos oligoquetos, tá? Um exemplo é minhoca, né? E eles apresentam poucas cerdas, tanto que a gente olhando assim, a gente quase não consegue ver, né? Eles têm poucas cerdas e cerdas bem pequenas, tá? No caso dos poliquetas, que são os vermes do mar, eles já possuem muitas cerdas, ok? Então, ó, muitas cerdas, que já dá pra gente até ver aqui, ó. E no caso dos erudíneos, tá? Que são os aquetos, a gente tem organismos que não possuem cerdas. A forma deles se fixarem e se locomoverem é através das ventosas que eles possuem, tá? Estão vendo aqui, ó? Essas ventosas. Então, é através dessas ventosas que eles tanto se locomovem quanto se fixam, tá? Um exemplo de erudínia são as sanguessugas, ok? Beleza? Que são organismos o quê? Hematófagos, alguns também são decompositores, também tem exemplos carnívoros, mas principalmente eles são organismos hematófagos, né? Ou seja, se alimentam de sangue, tá? Então, o que é o filo molusca, né? O filo molusca são todos os organismos que a gente chama de moluscos, ok? Que são os organismos mais conhecidos do ambiente aquático, apesar de também existirem exemplares terrestres, beleza? A gente também vê caramujo, a gente também vê lesma, e esses são alguns exemplares terrestres de organismos do filo molusca, beleza? As suas principais características são o corpo mole, ok? É a principal, na verdade. A maior delas é o corpo mole. Todos eles possuem esse tipo de corpo. Mas a gente também tem a questão da presença de concha, tá? A presença de concha também é uma característica muito clara do filo molusca, apesar de que nem todos os organismos dentro desse filo possuem, ok? Beleza? Então tá. Então, tem a presença de concha, que pode ser bem desenvolvida, rudimentar ou, em alguns casos, elas podem nem ser existentes, ok? Elas podem nem existir no organismo, beleza? Então, existem 3 classes mais conhecidas de moluscos, ok? As 3 classes são gastrópoda, biválvia e cefalópoda, beleza? Show! E a gente vai ver cada uma dessas com mais detalhes, tá? Então, quando a gente fala da estrutura do corpo de um molusco, né, a gente tem que entender que o corpo do molusco é dividido em 3 partes principais.
no geral, né? Obviamente, a gente tem organismos que não fazem parte desse conjunto, tá? Que não tem um corpo dessa forma. Mas, no geral, ele é dividido em cabeça, pés e massa visceral, ok? Então, a gente tem a cabeça do molusco, o pé e a massa visceral, que normalmente está contida dentro de uma concha, ok? A concha ela é produzida pelo próprio corpo do molusco, beleza? Então, dentro dessa concha a gente tem a massa visceral e dentro da massa, a massa visceral ela compreende então o sistema digestório, reprodutor, excretor e nervoso do organismo, ok? Tira. Além disso, o pé é a estrutura muscular mais desenvolvida dos moluscos, tá? O pé tem que ser um músculo bem forte, porque é graças a ele que o animal ele consegue nadar, cavar, capturar suas presas, enfim. Ele tem a maior parte de suas ações dependentes desse pé, né? Desse músculo que fica aqui. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Show. Então, cabeça, pé e massa visceral, que normalmente está contida dentro de uma concha, tá? A concha ela serve então para proteção dessa massa visceral. Então vamos falar agora sobre cada uma das classes com mais detalhes. Então os gastrópodes, né, que é a nossa primeira classe agora, a que vai ser falada, os gastrópodes são animais que possuem uma única concha, beleza? Porém, entretanto, ok? São dentro dos gastrópodes que a gente encontra os primeiros moluscos sem conchas, tá? Exemplos são a lesma e os nudibrânquios, tá? Nudibrânquios são lesmas, só que do mar, beleza? Então, a gente tem as lesmas terrestres e tem os nudibrânquios, que são as lesmas do mar, beleza? Show! Mas, no geral, são organismos que têm uma única concha e essa concha, ela tende a ser em espiral, né? Ela faz esse espiral aqui, ok? No geral. A gente tem alguns exemplos que não, né? Esse aqui é um exemplo muito legal, que é de búzios, que daqui a pouco eu falo. Nos casos que não apresentam conchas, né? Um dos exemplos é o caso da Aplysia, tá? Que é uma lesma do mar que é muito encontrada nos costões rochosos. Tem aqui em Arraial bastante, já vi várias vezes. E é um exemplo de gastrópode que não possui concha, beleza? Show! Uma outra característica dos gastrópodes é que na cabeça deles, eles possuem, né, dentro da boca, na verdade, eles possuem uma estrutura que a gente chama de rádula. Essa rádula, ela age como uma língua raspadora, beleza? Que que os gastrópodes utilizam para alimentação, ok? Uma outra característica é que os gastrópodes, eles respiram por brânquias, quando eles são aquáticos, ou por pulmão, ok? Pelos pulmões, no caso, quando eles são terrestres, ok? Beleza? Tranquilo, né? Exemplos, então, a gente tem a lesma, o caracol, o caramujo e os búzios, né? Não sei se vocês sabem, mas o nome da cidade de Búzios, se vocês olharem lá no site do município, eles falam lá que o nome de Búzios se deu por causa da grande quantidade de conchas que existiam na região, né? E de conchas que eles chamavam de búzios. E é por isso que é chamado de armação dos búzios. Legal, né? Interessante. Esse aqui é o nude branco. Olha que gracinha. Ai, o nude branco é muito lindinho. Mas enfim, vamos lá. A segunda classe que a gente vai falar hoje é a classe dos bivalves, né? A classe biválvea, tá? Nesse caso, os organismos dentro desse grupo, eles também possuem conchas, tá? Só que as conchas são formadas por duas peças, né? Ou duas valves, tá? Ou seja, em vez de ser uma única concha, ok? É formado por uma concha com duas valves, beleza? Com dois ladinhos, tá? Essas conchas, né, essas duas valves ou duas peças, elas são fechadas por um forte músculo que faz ela ficar bem grudadinha. Você pode tentar pegar um mexilhão na praia e tentar abrir sozinho, assim, sabe? Sem muita força, você vai ver que você não consegue. Então, geralmente, mexilhões, eles têm um músculo muito forte que faz com que eles fiquem bem fechadinhos. Que não deixa de ser uma forma de proteção deles, beleza? No caso dos bivalves, eles não possuem cabeça, né? Como os gastrópodes e os cefalópodes, que a gente vai ver daqui a pouquinho,
tá? Eles não possuem cabeça, logo eles não possuem rádula, né? Se eles não têm cabeça, não tem como ter aquela rádulazinha dos gastrópodes e dos cefalópodes, tá? Mas eles fazem a alimentação deles por filtração de água, tá? Então, a água passa por dentro da concha, ok? E essa água ela é filtrada e aí ele consegue obter os nutrientes. Por isso que é muito preocupante você comer mexilhão, comer bivalves, enfim, de locais que sejam poluídos. Porque como eles são filtradores, todo tipo de poluição que tiver na água onde eles estão sendo cultivados, vai para ele. Então você vai acabar comendo um mexilhão que está que absorveu poluição. Entenderam? Então, é algo preocupante. Então, se quando vocês forem pensar, né, em comer um mexilhão, tentem olhar, né, da onde que tem esse mexilhão, né? Se for da Baía de Guanabara, não sei se eu recomendo. Enfim. Apesar de que vocês moram em Arraial, né? Então vocês não vão comer mexilhão da Baía de Guanabara, né? Enfim. Então, a massa visceral e o pé, né? Como eu já disse, eles ficam protegidos dentro da concha, então a concha age como um mecanismo de proteção para eles, ok? A respiração dos bivalves é branquial também, ou seja, é feita por brânquias, então a concha permite, assim, a corrente de água, desculpa, a concha abre um pouquinho, permite que a água entre, ok, na concha, essa água ela vai circular, ok, e vai passar pelas brânquias. Quando a água passa pelas brânquias, as brânquias então absorvem e filtram o oxigênio que está dissolvido nessa água, ok? Beleza? Tranquilo, né? Então, exemplos, a gente tem o mexilhão, as ostras e as vieiras, tá? Não sei se vocês já viram, tipo, é porque alguns bivalves, eles produzem essa estrutura aqui que a gente chama de biço, que são como se fossem pequenos filamentos que eles produzem para se grudar em alguma superfície. É um negócio bem legal assim de ver. Só que as vieiras elas conseguem bater as conchas delas e saírem nadando por aí, é bem bonitinho. Bem legal. E chegamos então ao nosso último grupo. Vou botar aqui, ó. Depois eu boto lá para cima de novo. Que são os grupos dos cefalópodes, tá? No caso dos cefalópodes, eles são organismos que possuem uma grande cabeça, ok? Possuem olhos bem desenvolvidos e uma rádula dentro da boca, beleza? Tranquilo, né? Outra característica dos cefalópodes é que eles possuem 8, 10 ou mais tentáculos, tá? Esses tentáculos, eles agem como braços alongados, beleza? Eles podem servir tanto para proteção, quanto para captura de alimento, quanto para reprodução. Eles têm funções diversas, beleza? Esses organismos, eles podem não ter concha, como o polvo. Podem não ter concha como polvo, ok? A concha pode ser interna e reduzida, e aí nesse caso aqui a gente chama de pena também, tá? Como no caso da lula. Ou ela pode ser externa e bem desenvolvida, como o caso do náutilo, né? Não sei se vocês já viram o náutilo, mas é um organismo bem bonitão, bem legal. Eles possuem respiração branquial, além de um sistema nervoso, visão e olfato bem apurados, são bem desenvolvidos. Tranquilo? Beleza, né? Uma outra característica bem legal desses organismos é que eles têm capacidade, alguns deles, né, têm capacidade de se... Ixi, esqueci a palavra. Então, eles têm a capacidade de se camuflarem, ok? Agora eu lembrei o nome, tá? Aproveitei, além de relembrar o nome, eu peguei uma imagem para mostrar para vocês. Eles conseguem se misturar o ambiente e se camuflarem, ou seja, eles acabam se escondendo num ambiente para se proteger, né, contra predadores, né, contra potenciais inimigos. Ok? Beleza, né? Bem legal, né? Bem bonitão. Então vamos falar sobre exemplos, né, dentro dos cefalópodes. Então a gente tem a lula, ok? Que foi o que eu falei anteriormente, né, que possui a concha interna, né, que ela é bem rudimentar, ela é bem reduzida. E no caso da lula, eles possuem 10 tentáculos, tá? 8 são para locomoção, para alimentação, né, que são os comuns, né, com as funções mais comuns. Só que 2 são especiais e atuam principalmente na reprodução desse organismo, beleza? Já no caso do polvo,
O polvo, ele não possui concha, ok? Não possui concha nem rudimentar, não possui concha nenhuma. E ele possui 8 tentáculos, beleza? Quando a gente vê no Bob Esponja, o Lula Molusco, Lula Molusco é um exemplo de polvo, né? Por quê? Porque ele não possui essa estrutura que é bem característica da lula, ele é bem diferente, né? Enfim, o Lula Molusco é um polvo. E temos o último exemplo, então, do Náutilo, né? Que é esse que tem a concha, né? Mais... a concha externa e mais desenvolvida. Beleza? Tranquilo, né? Show. Então, quando a gente vai falar sobre a importância dos moluscos, a gente tem que falar principalmente da importância no consumo humano, né, desses animais. Então, a gente acaba se alimentando bastante disso, é bem comum. Aqui em Arraial a gente tem um festival da lula, ou seja, né, é algo que está bem inserido na nossa cultura. Então, você pode comer desde ostra, polvo, lula. Algumas culinárias você come lesma, né, no caso do escargot, né? Então, é comum você comer esse tipo de animal, tá? Então, beleza, são bastante utilizados na nossa alimentação, a gente já sabe disso. A gente sabe também que algumas conchas, elas também são utilizadas como adereços, né? Então, é comum a gente ver, tipo, conchinha, cordão com concha de praia, brinco com concha de praia, essas coisas, né? É bem comum, né? Além também das pérolas, que aí não são tão comuns quanto as conchas, né? As pérolas são bem mais, são bens mais, são bens bem mais caros, entenderam? Bens, o que chama bens, enfim. Enfim, continuando. No caso das pérolas, as pérolas são produzidas pelos bivalves, tá? E eu não sei se vocês sabem como as pérolas são produzidas, mas as pérolas normalmente são pedacinhos de areia ou pedacinhos de micro-organismos que acabam entrando dentro dessa concha, né, dos bivalves, e eles, como mecanismo de proteção, eles começam a englobar essa pedrinha, por exemplo, esse pedacinho de areia, eles começam a englobar com o mesmo produto que eles produzem as conchas deles, beleza? Porque aí ele vai isolar aquela areia ou aquele organismo que ele acredita que vai fazer mal a ele, né, ao organismo, e aí ele protege o seu corpo daquele organismo. Entenderam? Foi, não foi? Me avisem se vocês não tiverem entendido. E aí o que acontece? Ao longo do tempo, aquela pedrinha, ou se não, aquele organismo que de fato pode ter entrado no bivalve para causar algum tipo de doença, né, algum tipo de mal, ela vai estar tão englobada por esse produto que ele forma a concha, que ele vai formar então uma pérola, que é aquela estruturazinha, né, bem bonitinha. Beleza? Então é algo que entra aqui nessa concha, beleza? Dentro do organismo, dentro do bivalve, e ele vai produzir uma substância para enrolar esse material externo que entrou. Entenderam? Se vocês não entenderam, me avisem, tá? E, apesar disso, apesar de a gente ter bastante efeito positivo, né, dos moluscos, existem também alguns moluscos que são problemáticos, tá? Isso porque eles agem como vetores de algumas doenças, por exemplo, a meningite eosinofílica, tá? Que é transmitida por um caramujo, tá? É um verme, na verdade, que causa essa doença, mas esse verme ele vive dentro de um caramujo. Beleza?